Shiló é uma cidade antiga localizada a 40 quilômetros ao norte de Jerusalém. Por gerações, foi o centro espiritual de Israel, um lugar importante para os judeus. Após 40 anos vagando no deserto, os filhos de Israel entraram na Terra Prometida. Segundo o capítulo 18 de Josué, na Bíblia, Shiló foi escolhido como o centro espiritual do povo judeu, e toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Shiló e montou uma tenda de reunião ali, e a terra foi subjugada diante deles. Em Shiló, Josué ergueu o tabernáculo que havia viajado com os filhos de Israel desde o êxodo do Egito. Nos 369 anos seguintes, permaneceu em Shiló durante todo o período de Josué e dos juízes. Lá, as parcelas de terra foram divididas entre as tribos de Israel e foi em Shiló que Ana veio como uma mulher estéril para orar por um filho. Seu filho, Samuel, cresceu e começou a profetizar durante o tempo de Eli, o sumo sacerdote. No passado, as colinas ao redor de Shiló estavam cobertas de vinhedos e nessas vinhas as filhas de Shiló dançavam nas celebrações de Tubeav. Passamos pelas ruínas de um antigo lagar de azeite, onde o azeite era produzido. Os filisteus destruíram Shiló no século XI a.C., como mencionado nos livros de Jeremias e nos Salmos. E ele abandonou o tabernáculo de Shiló. De Shiló, o tabernáculo mudou-se para Nobe e de lá para Gibeão, por 57 anos, até a dedicação do primeiro templo do rei Salomão. Durante o período do primeiro templo, Shiló foi reconstruído como uma cidade judaica e foi o lar do profeta Aías, o Shilonita, que profetizou a divisão do reino de Salomão, durante o reinado de seu filho Jeroboão. Os judeus também viveram em Shiló durante o período do segundo templo e além, até a supressão da revolta de Bar Corba. Uma caverna funerária e banhos rituais foram descobertos em Shiló, datando do período do Segundo Templo. Durante o período bizantino, os cristãos construíram igrejas e no século VIII d.C., os muçulmanos construíram mesquitas nas ruínas das igrejas. Os judeus usavam essas mesquitas como sinagogas quando visitavam Shiló em peregrinações na Idade Média. No início do século XX, uma expedição arqueológica da Dinamarca escavou em Shiló. Além das escavações, a expedição reconstruiu uma basílica antiga. Em 1978, o assentamento judaico de Shiló foi renovado e uma grande sinagoga foi construída no centro da comunidade na forma do tabernáculo. Após a renovação do assento judaico em Shiló, as escavações também foram retomadas no início dos anos 80. No local principal da escavação, podemos ver seções da parede cananeia e armazéns e silos que mais tarde foram construídos ao lado da parede. Nos últimos anos, além de mais escavações, foi construída a Torre de Observação Haroé, onde vemos um museu interativo sobre a história de Shiló. Shiló foi reconhecido como um patrimônio nacional e é visitado por dezenas de milhares de turistas do mundo